Agora nós iremos rever a classificação dos animais em dois grandes grupos. São eles os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados são aqueles seres vivos que possuem coluna vertebral. Mas o que é a coluna vertebral? É uma estrutura formada por ossos que sustenta o corpo. Essa coluna vertebral, ela estará bem no meio do corpo desse animal, dando sustentação a todo o corpo desse ser. O ser vertebrado, ele também vai possuir um crânio. O crânio é o conjunto de ossos que protege o cérebro desse ser vivo. Lembre-se, nós seres humanos somos seres vertebrados. Nós possuímos coluna vertebral, possuímos crânio também. E aí nós vamos ter alguns animais que farão parte desse grupo, do grupo dos vertebrados. Os invertebrados, por sua vez, eles não possuem a coluna vertebral. A sustentação do corpo desse ser vivo pode ocorrer de diferentes maneiras. Ele não tem coluna vertebral, ele terá um corpo mais mole, mais flexível, tá bom? E a sustentação do corpo pode acontecer de várias maneiras. Lembre-se que aqui dentro desse grupo nós temos, por exemplo, os insetos, tá certo? Aqui nós vamos ver alguns exemplos de seres vertebrados, tá bom? O grupo dos vertebrados, ele vai se dividir em mais 5 grupos, olha só. Dentro dos vertebrados, eu vou ter o grupo das aves. As aves, elas têm o corpo coberto por penas. Elas possuem patas e elas também possuem asas. Perceba comigo na imagem que eu coloquei uma imagem com a estrutura do corpo desse animal que está aí representado, para que você observasse a coluna vertebral e também a parte do crânio que está ali na cabeça. Perceba que esses ossos, eles sustentam o corpo desse animal. Logo abaixo, nós temos um outro grupo dentro dos 5, que é o grupo dos mamíferos. Os mamíferos, eles também são seres vertebrados. Sua pele é coberta de pelos. A fêmea alimenta os filhotes com o leite de suas mamas. Como, por exemplo, nós temos aqui o cachorro. O cachorro, ele é um animal mamífero porque ele mama, ele toma o leite da sua mãe. Mas lembre-se que ele também é um ser vertebrado. Ele possui vértebras. Nós temos aqui o grupo dos peixes. Sua pele é coberta de escamas. Eles conseguem respirar dentro da água. Os peixes, eles são seres vertebrados. Eles também possuem essa estrutura de ossos no seu corpo. Nós temos também o grupo dos répteis. Os répteis, eles possuem uma pele coberta de escamas, mas eles também têm essa estrutura de ossos, que é a coluna vertebral. Por isso, os répteis, eles também são seres vertebrados. Por fim, nós temos os anfíbios. Os anfíbios, eles têm a pele lisa e úmida, como, por exemplo, os sapos. Eles não têm pelos, nem plumas e nem escamas. Mas lembre-se que esses animais, os anfíbios, eles fazem parte do grupo dos vertebrados. Então, aqui nós vimos, alunos, todos os 5 grupos que estão dentro do grupo maior dos vertebrados, tá certo? Agora nós iremos ver o grupo dos invertebrados. Os animais que não possuem coluna vertebral são invertebrados. E esses animais, eles também estão subdivididos em alguns grupos. Nós iremos vê-los a partir de agora. Nós temos os insetos. Os insetos são aqueles seres vivos que possuem 6 patas. Então, se você quer identificar se é um inseto ou não, observa a quantidade de patas que ele possui. Nós temos os aracnídeos. Os aracnídeos, eles têm 8 patas. E aí, eu me recordo de ouvir de alguns de vocês: tia, olha uma aranha. A aranha é um inseto. E não é.
Na verdade, a aranha, ela é um aracnídeo, porque ela possui 8 patas. Nós temos também os crustáceos. Os crustáceos, eles possuem várias patas e muitas vezes apresentam também garras, como, por exemplo, o caranguejo que você pode ver aqui na imagem. Aqui agora nós temos as centopeias. As centopeias possuem muitas patas. Essas patas elas podem chegar até 100. Já pensou? Uma centena de patinhas em um único animal? Pois bem, são as centopeias. Nós temos também os moluscos. Esses, eles possuem o corpo mole com ou sem cascas. Nós temos também os vermes. Os vermes, eles têm o corpo mole, o corpo deles também é cilíndrico, assim como se fosse feitos com os gominhos, ou também pode ser um pouco achatado, tá certo? Então aqui nós vimos todos os grupos dentro do grupo maior, que é o grupo dos invertebrados. São todos esses seres que não possuem coluna vertebral, tá certo?